Bom, nosso grupo vai falar sobre o capítulo 5 do Código Civil dos Direitos de Vizinhança, mais especificamente da seção 1, do uso anormal da propriedade. Bom, nosso grupo é composto pelo Adésio, Gustavo Gonçalves, Luiz Gustavo, Vitor Hugo, que sou eu, e o Vitor Oliveira. Bom, eu vou falar sobre o artigo 1277, em que fala o seguinte: o proprietário ou possuidor de um prédio tem o direito de fazer cessar as interferências prejudiciais à segurança, ao sossego e à saúde dos que habitam, provocados pela utilização de propriedade vizinha. Parágrafo único. Proíbem-se as interferências considerando-se de natureza da utilização, a localização do prédio, atendidas às normas que distribuem as edificações em zonas e os limites originários de tolerância dos moradores da vizinhança. Bom, o que é isso? O governo, primeiro ele faz uma legislação macro, que depois cada município vai fazer as características especiais de cada zona. Então, vão ter zonas exclusivamente residenciais, zonas exclusivamente industriais. Bom, aí caso o vizinho se sinta prejudicado, ele vai ter que entrar com uma ação. E essa ação é chamada de ação de dano infecto. Bom, agora eu vou passar por exemplo desse artigo que ele é aplicado. Bom, a família de residentes que tem uma empresa de funilaria e pintura reclama dos cheiros e as partículas advindas da empresa, que isso está prejudicando seu bem-estar. Isso enquadraria no uso anormal da propriedade? Bom, primeiramente a gente deveria verificar onde essa residência e essa indústria está localizada, se é uma região exclusivamente residencial ou se é uma região industrial. Se ela for residencial, um morador ele tem total razão e pode ganhar a causa para retirar essa empresa daí, porque está afetando seu bem-estar. Já se for industrial, o morador está localizado numa região errada. Agora eu vou falar sobre o artigo 1278, que poderia falar que seria como se fosse uma extensão da 1277, que fala: o direito a que se refere o artigo antecedente não prevalece quando as interferências forem justificadas por interesse público, caso em que o proprietário ou possuidor causador delas pagará ao vizinho da desação cabal. O que seria isso? Se o meio que está fazendo barulho ou atrapalhando o vizinho for um bem maior, um bem que seria para o povo, ele tem justificativa, como a criação de um hospital, uma escola. Aí o que acontece? Não que o vizinho perca o direito de ser indenizado algumas coisas, só que a obra vai continuar até o final dela, porque ela tem um bem maior do que o interesse individual. Então acontece, pode ser criada uma causa que vai gerar uma indenização para o vizinho, mas ela não vai parar. Um exemplo que eu trouxe são essas. Famílias residentes, pós a obra de uma construção de hospital particular e de uma escola, reclamam do barulho pelos vizinhos locais da emissão de partículas de poeira do ar. É igual eu expliquei. Os moradores que estiverem incomodados podem entrar e o dono desse hospital particular, ou se não a escola municipal, se for o caso, ela vai pagar uma indenização para os indivíduos que estão reclamando, mas ela não parar, porque o fim dela é mais importante do que o interesse individual. Pode passar. Outro caso que eu trouxe é sobre um depósito de lixo que apresenta decisão judicial concedendo parcialmente o pedido para que o município deixe de utilizá-lo, ainda não foi interditado, e continua interferindo no bem-estar dos moradores, próximos com odor e presença de animais lixeiros. Nesse caso, já é um lugar que já tem uma ordem parcial para ser interditado e ainda continua no uso. Nesse caso, mesmo assim, mesmo já tendo uma parte jurídica que impede o funcionamento, que quer que ele seja interditado, ele vai ter que pagar outra indenização, porque eles não cumpriu, ou se não conseguiram alguma cláusula para adiar, mas continuar trabalhando os moradores. Então, ele vai ser indenizado por estar ali atrapalhando a sua comodidade.
Bom, o próximo artigo é o artigo 1279. Ele fala o seguinte: ainda que por decisão judicial devam ser toleradas interferências, poderá o vizinho exigir a sua redução ou eliminação quando essas se tornarem possíveis. Ou seja, imaginemos o caso de uma obra que esteja tendo um excesso de ruído. E esse excesso de ruído está incomodando o vizinho, né, dessa obra. Mesmo que o juiz fale, ó, você vai ter que conviver com esse ruído, é direito do vizinho exigir que essa perturbação diminua ou seja completamente parada em períodos que forem possíveis, como, por exemplo, no horário de almoço ou em alguns casos do tipo. Então, é basicamente isso. Bom, vou falar um pouco do artigo 1280, onde diz que o proprietário ou possuidor tem direito a exigir do dono do prédio vizinho a demolição ou a reparação deste quando ameaça e ruína, bem como lhe preste calção pelo dano iminente. O que quer dizer esse artigo? Eu trouxe um exemplo aqui que mostra bem isso, que se eu tiver uma construção que corra algum risco de demolição, de cair, ou prejudique minha vizinhança, os vizinhos têm o direito de pedir para o proprietário desse imóvel a demolição ou, se não, a reparação dele para que evite maiores danos à vizinhança. Bom, pessoal, sobre o artigo 1281, ele se refere a onde o proprietário ou possuidor de um prédio em que alguém tem o direito de fazer obras, pode, no caso de dano iminente, exigir do autor delas as necessárias garantias contra o prejuízo eventual. Sobre o exemplo, que é bem explicativo, pegamos aqui uma notícia que aconteceu lá em Imperatriz do Maranhão, onde a construtora ela foi condenada por ter causado transtornos a um imóvel vizinho. Esses transtornos foram o afundamento e o alagamento. Esses danos eles foram devidos a um maquinário e devido a todo o processo foi feito um reparo para o imóvel vizinho no valor de R$50 mil por danos materiais causados pela obra do prédio. E também, além desse dano material, também teve o pagamento de danos morais, no valor de R$15 mil, que afetou também, né, a residência vizinha, e que, em defesa, essa empresa afirmou a não existência de provas e que ela afirmou também que cumpriu todos os padrões de segurança. E o próprio proprietário do imóvel vizinho, ele fez um laudo técnico e confirmou que essa obra desse prédio afetou na estrutura da casa. E é isso, pessoal, nosso trabalho. Muito obrigado.